Então, lindezas, eu já adiantei o meu aqui, trabalhei por 8 carreiras, coloquei na minha garrafa e medi e ele ficou bom, tá? Como eu falei pra vocês, colocando na garrafa, o crochê tem que passar aqui dessa parte onde a gente fez o corte, tá? Então, tu vai colocar na garrafa, vai colocar aqui, não precisa deixar sobrando aqui embaixo, porque depois a gente vai fazer um acabamento. Então, tu coloca ele que chegue até aqui a parte de baixo. E aqui a parte de cima tem que sobrar um pouquinho aqui, tá? De crochê, não pode ficar pra fora esse plástico aqui. Então, eu trabalhei por 8 carreiras, medi na garrafa e o meu ficou bom. Aí, se o teu ficar pequeno com 8 carreiras, tu pode estar fazendo 9, 10 carreiras até que cubra ali a parte do plástico, tá? Que a gente cortou. Aí, para iniciar agora a parte de finalização aqui, o acabamento, nós vamos estar fazendo o seguinte, ó. Aqui é onde tu finalizou a última carreira com um ponto baixo, tu vai iniciar aqui para fazer bloquinho, tá? Um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro. Então, tu tem que descer aqui, alinhando, ó. Tu tá vendo que a gente vem fazendo aqui esse bloquinho. E eu chego aqui aonde eu fiz um bloquinho na emenda dos dois square, tá vendo? Então, desse outro lado aqui, a gente vai subir aonde foi feita a emenda dos square, retinho aqui, pra tu ver aonde que tu vai começar a trabalhar a carreira de ida e volta pra fazer aquela parte da boca ali do porta-trecos, tá? Então, tu desce pela carreira que tu vai começar a trabalhar, ó. Eu vou começar a trabalhar por essa carreira. Eu desço bem retinho aqui, para ver aonde que vai dar a minha carreira. Ó, a minha deu na emenda dos square. Desse lado eu vou subir aqui pela emenda dos square, bem alinhadinho. Então, eu sei que eu vou finalizar aqui o meu último bloquinho nesse espacinho. Eu vou pegar um pedacinho de linha de outra cor para colocar aqui, para quando eu estiver trabalhando eu não me atrapalhar e fazer ponto a mais ou ponto a menos. Tu pode estar colocando um marcador aí também, só para essa primeira carreira aqui, pra gente não se perder, tá? Então, vamos começar. A gente finalizou aqui com um ponto baixo, depois de trabalhar as carreiras que deu o corpo, né, do nosso porta-trecos. Aí, aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro do espacinho. Da mesma forma que a gente veio trabalhando até aqui, tá? Segue do mesmo jeitinho. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Uma correntinha, vem no outro espacinho, 3 pontos altos dentro dele. E dessa forma a gente vai contornar até chegar ali naquele pedacinho de barbante que eu coloquei para demarcar, tá? Eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma aqui por toda a volta, até chegar aqui aonde eu demarquei com esse pedacinho de barbante. Então, eu vou adiantar o meu, tu adianta o teu aí e volta aqui pra gente dar continuidade. Prontinho, lindezas, ó, trabalhei aqui conforme eu orientei, tá? E agora a gente chegou aqui na parte onde eu deixei o pedacinho de barbante para demarcar. Eu fiz uma correntinha e aqui nesse espacinho eu vou fazer também 3 pontos altos dentro dele. Esse barbantezinho aqui é só para demarcar onde a gente vai fazer aquela abertura do porta-trecos, ó, vai ficar desse tamanho aqui a abertura, certo? Então, depois de fazer os 3 pontos altos aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou vir trabalhar 3 pontos altos dentro do intervalinho, fazendo aqui um bloquinho. Novamente, uma correntinha de separação e vamos para o próximo espacinho, trabalhando 3 pontos altos dentro dele. Repara que agora a gente está trabalhando pelo avesso da peça. Eu virei a peça e tô trabalhando pelo lado do avesso, tá? E aí, vou seguir essa mesma repetição até chegar aqui do outro lado, onde a gente iniciou a carreira anterior. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Prontinho, lindas. Trabalhei toda a carreira conforme eu orientei. Chegando aqui no final, eu fiz 3 pontos altos dentro do espacinho. E sem fazer correntinha de separação, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto aqui, nesse que foi o primeiro ponto da carreira anterior, tá? Dessa forma aqui. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas, viro o meu trabalho agora pro lado certo, novamente, laço o fio e vou vir aqui, ó, não nesse espacinho que a gente finalizou, mas nesse aqui, depois do bloquinho de 3 pontos altos, nesse espacinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos dentro dele.
E novamente segue a mesma sequência de repetição, tá? Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espacinho. E vamos seguir assim por toda a carreira até finalizar ali do outro lado. Adianta o teu que eu vou adiantar o meu aqui e já eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, lindezas, ó, já fiz aqui conforme a orientação e cheguei aqui, ó, no espacinho antes do último bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz 3 pontos altos aqui dentro dele. E agora, sem fazer correntinha de separação, eu vou laçar o fio e vou pegar aqui, ó, nesse espacinho, vou fazer um ponto alto aqui dentro. Finalizando aqui, então, a carreira. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar o trabalho, voltando a trabalhar pelo avesso agora. E nesse espacinho aqui, depois do bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro dele. E agora, a gente vai ter uma mudança na carreira, porque a garrafa vai se afunilando aqui na parte de cima. Então, a gente tem que estar fazendo adaptações para que ela fique bem assentadinha na garrafa. Então, depois de fazer os 3 pontos altos aqui no espacinho, eu vou laçar o fio e já vou ir pro próximo espacinho. Eu não vou fazer correntinha de separação. Então, no próximo espacinho, novamente, eu vou fazer 3 pontos altos dentro dele. E, de novo, sem fazer correntinha de separação, eu já vou pro próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos dentro dele. E dessa forma, a gente vai continuar por toda essa carreira até o finalzinho dela ali. A gente vai estar fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho e não vamos estar fazendo correntinha de separação, certo? Então, eu vou adiantar o meu aqui, tu adianta o teu e já eu retorno pra gente finalizar. Prontinho, ó, trabalhei toda a carreira aqui com bloquinhos de 3 pontos altos, sem fazer correntinha de separação. E cheguei aqui agora no finalzinho, ó, depois de fazer os 3 pontos altos no espacinho antes do último bloquinho aqui da carreira anterior, eu vou laçar o fio e vou fazer aqui nessa alcinha um ponto alto. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho agora pro lado certo, novamente. Laço o fio e venho no próximo espacinho aqui depois do bloquinho de 3 pontos altos e faço 2 pontos altos apenas aqui dentro dele. Repara que a gente mudou. Na carreira anterior, a gente estava fazendo bloquinho de 3 pontos altos, agora vai ser só 2 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, eu laço o fio e venho para o próximo espacinho, trabalhando 2 pontos altos aqui dentro dele. Novamente, sem correntinha de separação, laço o fio e venho para o próximo espacinho, trabalhando 2 pontos altos dentro dele. E vai ser essa repetição até o finalzinho ali da carreira, a gente vai estar fazendo dessa mesma forma. Agora, bloquinhos de 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, tá? Só ir fazendo 2 pontos altos no espacinho, laço o fio, vai pro próximo espacinho, faz 2 pontos altos dentro dele. Sem correntinha de separação, laço o fio, vai pro próximo espacinho, fazendo 2 pontos altos dentro dele. Dessa forma, a gente vai finalizar aqui a abertura do nosso porta-trecos e tarecos. E aí, na sequência, a gente já vai fazer o acabamento da peça, tá? Vou botar tudo nesse mesmo vídeo aqui, essa finalização, o acabamento, e aí no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer a tampinha pro galão e como tá aplicando o fundo, se tu for fazer a tua peça com fundo. Ó, fiz aqui os 2 pontos altos no último espacinho antes do bloquinho. Vou laçar o fio e vou vir aqui nesse espacinho fazer um ponto alto aqui dentro dele. E agora eu já vou cortar e arrematar o meu fio, porque eu vou fazer o acabamento com outra cor. Se tu for fazer com a mesma cor, tu não precisa estar cortando, tá? Mas como eu vou fazer com outra cor, eu já vou cortar aqui e arrematar. Depois eu vou esconder esse fio aqui por alguns pontos. Ficou dessa forma aqui, então, o encaixe, né, a abertura do nosso porta-trecos, ó, vai ficar desse jeitinho assim. Aqui vai ser a abertura, tá? Então, agora nós vamos trabalhar o acabamento aqui na parte de cima. Eu vou estar trabalhando o acabamento com o barbante, esse verde água aqui.
Então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo um nozinho inicial, assim, fiquei com a laçadinha e o nozinho. Eu vou pegar aqui a minha capa do meu galãozinho, vou virar ela aqui a parte de trás pra mim, tá vendo? E vou vir aqui em qualquer um desses pontinhos aqui da parte de trás, vou introduzir a minha agulha e vou puxar o meu fio aqui. Vou prender ele aqui fazendo assim um ponto baixo. E vou estar trabalhando ponto baixo em cada um desses pontos de base. Como na carreira anterior, na última carreira, a gente não fez correntinha de separação, então é só fazer um ponto baixo para cada um dos pontos altos da base. Não tem erro, é só seguir fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos altos. Até chegar aqui no cantinho, ó, que foi onde a gente finalizou. Aqui, nesse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer um cordão de 40 correntinhas. Então, só seguir fazendo correntinha depois de correntinha, até dar um total de 40. Eu vou adiantar as minhas aqui, tu adianta as tuas e já eu retorno. Prontinho, ó, fiz aqui um cordão com 40 correntinhas. Agora, eu vou pular essa primeira correntinha aqui, vou vir na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nela. Vou vir na próxima, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo e assim a gente vai seguir contornando com ponto baixíssimo esse cordão até chegar lá na base dele, tá? Então, é só ir fazendo, ó, um ponto baixíssimo em cada correntinha. Ó, tu introduz a agulha, puxa o barbante e tira de uma vez só os dois. Ele vai ficando enroladinho assim, ó, conforme tu for fazendo ele vai enrolando, tá? Não tem problema, é assim mesmo. Só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada uma dessas correntinhas aqui, até chegar ali na base, daí eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, lindezas, ó, voltei fazendo ponto baixíssimo por todo o cordão, até a última correntinha aqui eu fiz um ponto baixíssimo nela, tá? Agora aqui, nessa alcinha que ficou aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vamos para a próxima alcinha, que é essa aqui. Vou fazer 2 pontos baixos aqui nela. E a gente vai descer trabalhando essa lateral aqui, fazendo 2 pontos baixos para cada espacinho aqui, no caso, para cada ponto alto que a gente fez aqui, ou correntinha que a gente fez, a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui, ó. Então, nesse espacinho, 2 pontos baixos, segue pro próximo. 2 pontos baixos, segue pro próximo. Aí, esse aqui é o primeiro bloquinho aqui que a gente começou a trabalhar a carreira de ida e volta, ó. Repara que aqui já tá a marcação da onde a gente iniciou as carreiras de ida e volta. Já dá pra tirar essa marcação aqui. Se tu não tirou ainda, já pode tirar a tua. Então, essa aqui é o último ponto antes de chegar aqui na parte que a gente trabalhou carreira circular, tá? Nesse último ponto aqui, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo nele, tá? E agora, a gente já vai começar a trabalhar aqui na parte de baixo. Então, eu vou pular esse primeiro ponto de base aqui, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo aqui nele. No próximo, um ponto baixo. Na correntinha de separação, um ponto baixo. Para cada ponto de base, um ponto baixo. E dessa forma aqui, a gente vai contornar também aqui a parte de baixo da nossa abertura, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base e um ponto baixo na correntinha de separação. Segue fazendo assim, um ponto baixo para cada ponto de base e um ponto baixo na correntinha de separação. E aí, repara que esse aqui é o último bloquinho, ó, antes da gente começar a trabalhar aqui as carreiras de ida e volta. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto da base, um ponto baixo no segundo ponto alto da base, e nesse, que é o terceiro, eu não vou trabalhar. E já vou virar aqui o meu trabalho para começar a trabalhar já nesses pontos que estão aqui ao comprido, tá? E vou fazer um ponto baixo apenas aqui nesse primeiro ponto alto. No espacinho aqui, seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. No próximo espacinho, novamente, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos.
E no próximo aqui, que é o último espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer aquele cordão de 40 correntinhas e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cada uma dessas correntinhas. Da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado, esse cordão, a gente vai fazer desse lado aqui. Então, faz 40 correntinhas, volta fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha, até chegar aqui na base, e aí eu retorno pra gente finalizar a peça. Prontinho, lindeza. Só fiz o cordão de 40 correntinhas, voltei trabalhando com ponto baixíssimo em todas as correntinhas, até chegar aqui na base, fiz um ponto baixíssimo na última correntinha aqui, e vou fazer agora um ponto baixo dentro desse espaço, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Agora, a gente vai voltar a trabalhar aqui a parte de cima, que foi onde a gente iniciou o acabamento. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, lembrando que nessa carreira aqui que nós estamos contornando, na carreira anterior, não foi feito correntinha de separação aqui, tá? Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto aqui da base. Nós já estamos chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui no último ponto alto, ó, eu fiz um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que nós iniciamos. Fiz aqui um ponto baixíssimo, eu vou estar cortando o meu barbante. Puxando ele aqui, aí eu introduzo a agulha aqui, ó, de trás pra frente e puxo essa ponta de fio lá pra dentro. Vou virar minha peça do avesso e eu vou ter aqui duas pontas, uma que eu iniciei e a outra que eu finalizei a carreira. E aí, eu vou dar 2 nozinhos aqui nessas pontas e depois vou estar escondendo por alguns pontos aqui e cortando essa sobra de fio. Então, ficou dessa forma aqui o acabamento, ó. Contornamos aqui toda a abertura e ficou esse cordão aqui pra gente depois estar fazendo a amarração lá no nosso galão. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo da peça, e esse acabamento vai ser feito caso tu queira aplicar o fundo depois ou não. De qualquer uma das duas formas, vai ser feito o acabamento aqui. E eu vou voltar a trabalhar, então, com o fio salmão para fazer o acabamento ali na parte de baixo. Mas essa sequência, essa troca de cores, tu pode estar fazendo da forma que tu achar melhor, tá? Depende das cores que tu vai trabalhar, se tu vai trabalhar ele todo de uma cor ou com 2 cores, aí tu vai fazer a distribuição de cor da forma que tu achar melhor. Esse eu quero que fique bem colorido, porém com cores neutras que eu escolhi aqui pra estar fazendo essa peça. Então, eu vou segurar aqui a minha ponta de fio, vou laçar 2 vezes o barbante aqui na agulha e vou vir em qualquer um desses pontos aqui da base, qualquer um deles, pode escolher, ó. Qualquer espacinho desse aqui eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Se tu quiser iniciar fazendo um ponto baixo aqui e 2 ou 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, não tem problema, tá? Pode estar fazendo da forma que tu achar melhor. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, fazendo aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir pro próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos dentro dele, fazendo mais um bloquinho. Novamente, vou fazer uma correntinha, vou pro próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro dele. E repara que a gente tá chegando ali na emenda dos square, tá? E vai ser feito da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui na parte de baixo. Ó, eu fiz o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, laço o fio e cheguei aqui na emenda dos square. Eu vou fazer um ponto alto no cantinho desse square aqui, um ponto alto aqui na emenda dos square e um ponto alto no cantinho do próximo square. Então, ficou dessa forma aqui a emenda. Faço uma correntinha de separação e já vou pro próximo intervalinho aqui, fazendo 3 pontos altos dentro dele. E dessa forma, a gente vai contornar toda a base aqui da nossa capa do galão, tá? Só seguir fazendo, ó, uma correntinha. Eita, que entrou um pedaço de fio aqui que depois eu vou ter que cortar. E vou no próximo espacinho fazendo 3 pontos altos aqui dentro dele. E segue essa mesma repetição e nas emendas dos square a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Então, contorna toda a tua base e retorna aqui comigo.
Prontinho, lindezas, eu já contornei aqui toda a base, conforme eu orientei. Aqui eu terminei na emenda, né, dos square, fazendo os 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de separação e vou prender com um ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto alto que a gente fez nessa carreira. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou estar cortando o meu fio e arrematando já, tá? Ó, puxo o fio, introduzo a agulha de trás pra frente, puxo o fio pra trás. E aqui eu vou ficar com as duas pontas do fio que a gente vai arrematar daquela mesma forma, com 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado para não deformar a peça, e o segundo bem apertado, e essas duas pontas eu vou esconder por alguns pontos aqui, e depois vou cortar o excesso. Então, a capa ficou assim pro galão. Agora, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando como fazer a tampinha, né? A capa para tampinha do galão, aquele chapéuzinho ou só a capinha para tampinha. E como tá aplicando o fundo aqui no galão quadrado ou no galão redondo, seja qual for que tu esteja fazendo. Então, eu espero que tu tenha gostado até aqui, que tu tenha conseguido fazer. Caso tenha ficado alguma dúvida, tu pode estar deixando nos comentários aí que eu vou estar respondendo na medida do possível a todos eles, tá? E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!